a troca de empresa, apesar de a transferência ser um direito do cliente. O setor argumenta que houve aumento nas solicitações com as crises da Golden e da Unimed. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara sabatina hoje 7 deputados que concorrem a uma vaga no Tribunal de Contas da União. Eles foram indicados pelos líderes partidários para a disputa que ocorre com a aposentadoria de Haroldo Cedras. Depois da sabatina, os nomes confirmados pela comissão serão encaminhados para votação no plenário da Câmara. O TCU é formado por 9 ministros. 6 são indicados pelo Congresso e 3 pelo presidente da República. E o presidente do Banco Mundial afirmou que a economia global enfrentará uma crise por causa da falta de vagas. O mundo terá um déficit de quase 800 milhões de postos de trabalho na próxima década. Segundo ele, 1 bilhão e 200 milhões de jovens vão buscar trabalho, mas apenas 420 milhões de vagas serão criadas. A crise deve afetar principalmente os países em desenvolvimento. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é segunda-feira, 13 de abril de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Série D, o 15 de Piracicaba ficou no empate em 2-2 com o Noroeste pela segunda fase da quarta divisão. Jogando no estádio Alfredo de Castilho, Ioquim abriu 2-0, mas permitiu o empate do Norusca. Júnior Caiçara e Léo Santos marcaram os gols do time de Piracicaba. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes, uma excelente semana pra todo mundo. E a Ponte Preta perdeu mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, no estádio Moisés Lucarelli, derrota pro Vila Nova por 1-0. Jogo marcado por muita reclamação dos jogadores da Ponte Preta. A Macaca até chegou a empatar, só que o árbitro do jogo pegou um toque de braço do Brandão no gol marcado por Kevson. E no último lance, um pênalti gerou muita reclamação, um pênalti não marcado a favor da Macaca, que está dentro da zona do rebaixamento e ainda não sabe o que é vencer na competição. No tênis, João Fonseca subiu 5 posições no ranking da ATP e volta ao top 35. O brasileiro vira o 35º do mundo após alcançar as quartas de final no Masters 1000 de Monte Carlo. E também tivemos o título, né? Gustavo Reid acabou ficando com o título do Challenger de Campinas, vencendo o peruano Gonzalo Bueno por 2-7-0. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. Daqui a pouco tem o Dudziak e agora vamos com Série B do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro demitiu Alberto Valentim após a derrota para o Novo Horizontino por 3-0. O treinador não resistiu à sequência ruim de resultados e o começo sem vitórias na segunda divisão. E agora o destaque do Guarani, que venceu a primeira na Série C do Campeonato Brasileiro, Antônio Lupe. No Brinco de Ouro, ontem à noite, vitória pra cima do Volta Redonda por 2-0, gols marcados na segunda etapa, 2 bonitos gols. Herbert e Emerson foram os autores. Guarani continua sem perder na Série C e agora tem pela frente mais um jogo em casa contra o Itabaiana no próximo domingo no Brinco de Ouro. Série C, fora de casa, a Inter de Limeira venceu a Nápoles e conquistou a primeira vitória na terceira divisão.
Romarinho e Miguel Bianconi fizeram os gols do Leão. Inter que volta a campo no sábado às 5 horas contra o Ituano no Limeirão. E agora o destaque do Campeonato Brasileiro, chegando com o Fábio Scheibe. Grande abraço, seja muito bem-vindo, Fábio. Valeu, Júlio Nascimento, muito bom dia, boa semana ao ouvinte CBN. 11ª rodada, tivemos clássicos também fora de São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, um jogo muito fraco tecnicamente, empate por 0-0 também entre Internacional e Grêmio. O Grêmio é o 12º com 13 pontos, 13 pontos também para o Internacional na 14ª colocação. Já no Rio de Janeiro, vitória do Flamengo sobre o Fluminense, 2-1 pro Mengão. O Flamengo chega à 2ª posição, ultrapassa o próprio Fluminense. O Fluminense é o 4º colocado, os dois têm 20 pontos ganhos neste momento no Brasileirão, Juliano. São estes os destaques e agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia para você, Carlão. Bom dia, Julião. Bom dia, ouvinte CBN. Uma boa semana para todos nós. Bom, trabalhei nos dois jogos. A Ponte eu acho que merecia uma sorte melhor contra o Vila Nova. Não vou dizer nem a vitória, mas acho que poderia ter saído com um ponto pela disposição, pelo compromisso dos jogadores, pela entrega na reta final. Eu acho que o árbitro poderia ao menos ter ido ao VAR. Não falo nem do lance do gol, mas o lance que ocasionaria aí a penalidade favorável à Ponte Preta. No caso do Guarani, uma vitória acima de qualquer suspeita. Um primeiro tempo um pouco mais complicado, mas se entende também. Estreia no Brinco, torcida, tal, um time muito bem fechado, Volta Redonda, mas no segundo tempo, a partir do golaço do Herbert, as coisas clarearam. O Guarani poderia ter vencido até por um placar mais elástico. Estamos no ar com o CBN Esportes, trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Dip. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:11. CBN Esportes Campinas. Fazer a gestão de faltas, folgas e férias da sua equipe de portaria e limpeza tem sido um problema na sua empresa? Terceirize sua equipe de facilities com a Orcegups e deixe que a gente cuida de tudo para você. Conte com quem é referência em segurança e facilities há mais de 50 anos no Brasil. Orcegups, atentos a tudo o tempo todo. Acesse orcegups.com.br e solicite a visita de um especialista. Venha molhar as palavras no Gil Rosário. Agora você pode aproveitar o chopp mais gelado da cidade com um preço especial também aos domingos. E o melhor, o dia todo. Ou seja, de segunda a quinta após as 17 horas e domingo o dia inteiro, você tem o nosso chopp claro de 230 ml por apenas R$ 8,99. São mais oportunidades para você curtir a tradição e sabor da casa mais histórica de Campinas. Venha para o Gil Rosário. Promoção válida apenas na unidade Rosário. Se beber, não dirija. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Mário Quintino chegando com informações do trânsito. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Norte Sul aqui em Campinas. Segundo informações da INDEC, acontece uma poda de árvore em proximidades da Orozimbo Maia e por conta disso o nosso ouvinte acaba diminuindo a velocidade, atenção pela região, para quem vai em direção do Laurão e também da região do Guarani. Na região do Cambuí, quem segue na Coronel Quirino encontra a movimentação maior, chegada para Moraes Salles e pela Moraes Salles nos dois sentidos, já nas proximidades também da rua Coronel Quirino. Falando ainda da via expressa Valdemar Pascoal, por enquanto bom caminho, tanto em direção do Bosque, quanto para quem vai no sentido contrário para acessar a região da Prestes Maia e também do Hospital Mário Gatti. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN, agora 11h14. Só na Drogaria São Paulo tem desodorante antitranspirante aerosol Dove Clínica Original Clean 150 ml por R$ 21,99. Aproveite na Drogaria São Paulo.
CBN Esportes Campinas. 11h15, convidando você a participar através do nosso WhatsApp. Fique à vontade para mandar a sua interação. 99186-9070. 99186-9070. Daqui a pouco a gente vai falar do Campeonato Brasileiro. Então pode mandar já a sua mensagem aqui que a gente vai registrar durante o CBN Esportes. Mas antes vamos começar com o Guarani, porque venceu a primeira na Série C do Campeonato Brasileiro. A primeira vitória também sob o comando do professor Cizenando, Antônio Lupe. Exatamente, a vitória aconteceu ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa, a primeira partida do Guarani jogando em casa na Série C do Campeonato Brasileiro. Um Guarani que poderia ter vencido com um placar um pouco mais elástico pelo volume ofensivo que criou, mas no final 2-0. Os gols saíram na segunda etapa, o primeiro marcado pelo Herbert, que foi uma das novidades no time titular. Ele e o Guilherme Cachoeira foram os escolhidos pelo técnico Hélio Cizenando. O Mirandinha e o Isaac foram sacados do time titular e ficaram no banco. E os dois jogadores foram os principais da primeira etapa, mas não conseguiram balançar a rede. No segundo tempo, o Herbert, num bonito gol de fora da área, aquela bola que pega na veia e sai rodando, cheio de guiços, acabou surpreendendo o goleiro da equipe do Volta Redonda. E depois o Emerson, num chute cruzado forte também, acabou chutando e o goleiro do Volta Redonda aceitou. 2-0, o Guarani vence a primeira na Série C e o ponto conquistado lá no Maranhão agora sim está um pouco mais valorizado. Pelo menos foi isso que disse o técnico Hélio Cizenando na entrevista no pós-jogo. Eu acho assim, eles vêm pro meu trabalho em relação à vitória, né? É o que nós sempre espera, né? Quando você vai se jogar, você quer ganhar, joga. Como eu frisei lá no Maranhão, né? Aquele empate só valeria se nós fizermos o resultado em casa. Então nós trabalhamos a semana inteira para que isso acontecesse, sufocasse o adversário o tempo inteiro, marcasse pressão alta. Acho que eles estão fazendo bem isso, perde pressiona, está funcionando bem, né? Então acho que os resultados aconteceu porque nós construímos, nós acreditamos demais, botamos intensidade nos dois tempos, marcando alto, os meus zagueiros altos. Acho que é isso, é o dia a dia, do jeito que nós trabalhamos no dia a dia, eles fizeram no jogo. E isso é pedido todos os dias. Vou falar para você, não é 3 zagueiros, né? É uma linha de 4 e 2 volantes, né? Mas o Maurício vem trabalhando muito bem também. O Maurício começou comigo um pouco atrasado em relação aos outros, porque ele teve uma lesãozinha. E também é um zagueiro que a gente pode usar a qualquer momento. Ele está muito bem, trabalhando demais também, interessado, integrado demais com a gente. É uma opção muito boa que nós temos também, que eu ganho. Não, acho que a gente monta em cima da característica dos atletas, né? Não é a característica do Hélio. Os atletas são rápidos, jogadores que chegam fácil. Eu tenho 2 laterais que chegam rápido no fundo, então a gente cria várias situações para que isso aconteça. Laterais passando, próprio sistema, sempre atacando a última linha. Eu acho que só dessa maneira nós podemos chegar lá e fazer gols. Os meninos estão trabalhando demais para que aconteça, que a gente consiga fazer gol, mas o meu trabalho mesmo é não tomar gol. O primeiro é não tomar gol. Corrijo muito o tempo inteiro, é não tomar gol. Porque se eu ganhar de 0-0, eu levo os 3 pontos, que pra gente é mais importante. E a gente trabalha a finalização, trabalha chegar lá no gol diariamente, está todo mundo inserido nisso e acreditando também. Hélio Cizenando, técnico do Guarani, comemorando essa primeira vitória no comando do Bugre e também a primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Ele foi perguntado, né, e ontem a gente também discutiu muito isso aqui na nossa transmissão, essa situação envolvendo o Rafael, se é um esquema com 3 zagueiros, mas ele falou, não é bem assim. Então é uma formação diferente, né, a que o Hélio Cizenando tem encontrado para a utilização do Rafael, meio que atuando como meio campista do Guarani numa nova função. O Guarani volta a jogar no próximo domingo, 4h30 da tarde, contra o Itabaiana, jogo novamente marcado para o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Com essa vitória, só vou pegar aqui a classificação da Série C, o Bugre, ele fecha a rodada, na verdade ainda tem mais um joguinho ainda, né, hoje, mas ele está na 3ª colocação com 4 pontos, são uma vitória e um empate, então o Bugre dentro da zona de classificação.
ainda tem um confronto hoje entre Figueirense e Maringá, que fecha aí a segunda rodada, Júlio. É isso, o Guarani consegue um resultado muito positivo, né, Carlão de Freitas? E o Herbert aproveitou muito bem essa chance como titular, né? Cara, gostei. Gostei ontem do Guarani, gostei da entrevista, das declarações do Hélio. Acho que eu tenho mais ou menos uma ideia de futebol assim como o do Hélio. Primeiro eu gosto de uma defesa consistente para depois pensar em atacar. Acho que o futebol, primeiramente, ele precisa de uma organização defensiva para depois sim você pensar na parte do meio campo para frente. E o Herbert, meu Deus do céu, o Guarani tem que agradecer demais aí a Ponte Preta, porque foi um achado. Que grande jogador, um cara decisivo, um cara muito forte. Falava com o Lupe hoje, um jogador moderno, cai pelas laterais, dá para jogar como o último homem, tem uma amizade com um gol incrível. O Guarani precisa até se precaver, não sei como que é a situação contratual do Herbert, mas com relação à janela, porque é um jogador muito interessante. É um jogador que se encaixa em qualquer equipe de Série B de Campeonato Brasileiro. E ontem mesmo, sem o gol, não vou nem falar do gol, que foi um golaço, mas quando a partida estava amarrada, aquele 0-0 chato, e o Volta Redonda conseguindo até neutralizar as principais jogadas do Bugre, ele era o cara chato, ele era o cara que abria a defesa, ele era o cara que brigava com os marcadores, que entrava na área. Realmente teve uma noite muito feliz. O Herbert foi decisivo, o principal jogador do Guarani na vitória sobre o Voltaço. Ô Júlio, ontem eu comentei aqui sobre o Rogério Prado. Quem é Rogério Prado? Torcedor do Guarani que trabalha aqui na nossa gloriosa EPTV, acompanha o Guarani há muito tempo, e ontem ele estava indo embora do Brinco e mandou uma mensagem, feliz da vida com a filhinha dele. Só que eu falei, hoje ele vai pegar alguma coisa que passou despercebido e vai pontuar como uma crítica. E hoje de manhã encontrei o Rogério Prado, torcedor do Guarani, e aí eu falei, e aí? Ele falou assim, primeiro, poderia ter sido mais. Eu falei, okay, não, beleza. Falamos isso. Segundo, esse tal de recuar a bola pro goleiro, a queima-roupa, não precisa. Então essa foi a reclamação do Rogério Prado. Ele ficou incomodado, não que ele não gostou, mas ele ficou incomodado com essa falta de comunicação em alguns momentos entre defesa e o goleiro Kaique França. Eu acho que ele se apegou naquele lance do Rafael Donato, né? Na reta final, em que o Donatão ele faz um recuo bandido lá pro Kaique França, e o Kaique teve que se virar. Ali restavam o quê? Uns 5, 6 minutos de jogo, né, no segundo tempo. Se o Volta Redonda fizesse o gol, ali poderia atrapalhar a vida do Guarani. Não sei se teria um outro desfecho a partida, mas que daria aí um sufoco com certeza. Mas ali, Lupe e Rogerão também, eu acho que foi mais aquela coisa, a zona de conforto em relação ao jogo, ao resultado. Estava 2-0, Volta Redonda pouco assustava, e já o cansaço, né? O Rafael Donato disse depois que o ritmo de jogo também está atrapalhando um pouquinho ele ficou muito tempo fora em virtude de lesão, então isso atrapalhou, e talvez nesse recuo, esse tempo de bola, ele tenha tido essa falta de comunicação, mas é algo plenamente corrigível, e eu tenho certeza que o Hélio se atentou para isso, e para o próximo jogo em casa contra o Itabaiana, o Guarani vai fazer até uma partida melhor. E tem que definir também, tem que fazer o gol, tem que matar o jogo o mais rápido possível, e ontem concordo com o Rogério, poderia ter feito aí um placar mais elástico, principalmente o Mirandinha, né, Júlio? É interessante, o Mirandinha é um bom jogador, um cara que arrasta, um cara de velocidade, mas a amizade dele com o gol é um negócio que não existe, né? Eu fiz esse comentário desse jogador não ter amizade com o gol com o Grêmio Parede, lá no começo da temporada. Sim. Até me arrependi naquele momento, falei, pô, não sei se eu peguei pesado com ele, mas acho que o tempo me inocentou nesses 4 meses aí. O Grêmio Parede tem um ódio de fazer gol impressionante, cara. Mas ontem, se ele faz o simples na jogada, no facão. Se dá. Pô, ele quis driblar o goleiro. O cara ali pegou, bateu, já era. Era 3-0. Acho que o Mirandinha ele tem mais medo do gol que o Parede. Não, mas é do Mirandinha. A do travessão, você tá dizendo? Teve duas. Não, mas porque eu tô falando do combo completo desde o Paulistão. Aquela que ele corta, puxa pra esquerda e chuta pra fora, acho que é do jogo. Mais pro lado direito, né? Agora isso. Essa que... É o lance da insegurança, né, cara? Da falta de confiança. Ele pensa tanto no que ele vai fazer que acaba pegando o goleiro ali no travessão. Mas, de qualquer maneira, acho que essa confiança, ela vai voltando com as vitórias, né? Isso é um processo. Mas isso eu vou falar pra você que não é culpa do Mirandinha, não. Isso é culpa hoje do futebol brasileiro. O que a gente tem todo ano aqui, quando começa a janela de transferências, aí vem o Lupe. A Ponte acertou não sei o quem, o Guarani, o Palmeiras, o Corinthians. Aí pega o retrospecto do cara. O cara tem 40 jogos na temporada. Quantos gols ele fez? Ele fez 3.
Quantas assistências? Ele fez 2. Onde ele joga? Ele joga pelo lado esquerdo e joga pelo lado direito. Jogador de beirada. É o que mais tem. Isso não é o Guarani, não. Isso é algo do futebol brasileiro e isso é um outro assunto que reflete até em seleção brasileira. Mas o Mirandinho acho que é coisa de confiança, realmente. Hoje ele é um reserva, eu acho, e um bom reserva. Ele é um cara que pode ajudar demais, porém ele precisa aí recalcular a rota com relação aos treinamentos de finalização. Precisa fazer gol. E agora, Guarani mais confiante, Fábio Chaib, pensando na sequência da temporada, né? Depois tem mais um jogo em casa contra a Itabaiana. Vitória para tirar uma pressão das costas desse Guarani. Um ponto fora, né? Empatando fora de casa, o Guarani tem totais condições aí, com certeza estará classificado à próxima fase. A gente quer o Guarani nas primeiras colocações. Ontem mostrou que tem muita variedade de jogo, principalmente quando o Volta Redonda estava muito fechado e o chute de fora da área foi a solução, né? O golaço do Herbert também e o próprio gol do Emerson depois. O Guarani mostrando que tem força nessa Série B, vai brigar lá em cima. E agora fazer o papel de casa mais uma vez, jogando com o Itabaiana. E uma vitória, a segunda vitória, vai dar muito mais confiança, né? A torcida já ficou confiante ontem. E uma segunda vitória consecutiva em casa mostrará muito mais força do Guarani. Creio que o Guarani está sim num bom caminho, no caminho de trilhando aí para poder alcançar esse primeiro objetivo, que é a classificação, a segunda fase da Série C, né, Júlio? É isso aí. Eu acho que o Guarani ele é muito mais forte que os outros, né? Alguns ajustes, né? É claro que o Guarani ainda não pegou um adversário talvez ali de um nível parecido. Eu coloco aí mesmo o Paysandu tendo tropeçado, mas é um adversário forte. O Santa Cruz pela camisa, os adversários de São Paulo, né? A Inter de Limeira, a própria Ferroviária. Mesmo assim, eu acho o Guarani acima. Se tudo correr dentro de uma normalidade, né? O fora de campo ajudar, o Guarani não atrasar salário e tal, o Guarani tem tudo para terminar no G4 com certeza, porque a diferença do Guarani em relação aos outros, ela é, pelo menos aos dois adversários, contra o Maranhão e contra o Volta, e acredito também contra o Itabaiana, a diferença é gritante. É isso. Só em termos de Série C, também tivemos a vitória da equipe da Inter de Limeira, né, daqui na região, vencendo a primeira também dentro do campeonato, fora de casa. Resultado importante aí para a equipe da Inter de Limeira. Passando agora para Ponte Preta, meu caro Antônio Lupi, tivemos a derrota contra o Vila Nova dentro de casa. A Ponte perdeu um caminhão de gols no sábado. Principalmente no primeiro tempo, né? O Brian Borges e o William Potker perderam chances claríssimas, inclusive quando o jogo ainda estava 0-0 do Brian Borges, o placar ainda seguia zerado. E aí, né, Júlia, aquele ditado, não fui eu que inventei, não foi você, não faço ideia de quem inventou, quem não faz toma. A Ponte acabou sofrendo gol ainda no primeiro tempo, né, do Rian, jogador interessante da equipe do Vila Nova, bateu ali no cantinho e fez o gol da vitória. Porém, na segunda etapa, a Ponte também teve um volume de jogo, mas não conseguia chegar à meta do goleiro do Tigrão. E no segundo tempo, ali na reta final do segundo tempo, o Kevson até chegou a marcar o gol de empate, o árbitro marcou no campo, mas o VAR pegou um toque de braço do Brandão, que participou da jogada, por isso o gol foi anulado. E no último lance, aí eu acho que todos viram o lance e acredito que a opinião ela seja em comum, porque a bola pega claramente no braço, só que nem do zagueiro do Vila Nova dentro da área, nem o árbitro de vídeo e nem o árbitro de campo, eles marcaram o pênalti e a Ponte Preta perdeu mais uma e segue sem vencer na Série B. Rodrigo Santana, técnico da Macaca, falou se esse foi o melhor jogo que ele fez à frente do comando da Ponte Preta e falou de arbitragem. A equipe vai ganhando um pouco mais de cara. Eu acho que em termos de volume e de chances criadas, esse foi o melhor jogo. Eu acho que em relação a equilíbrio, o primeiro tempo do Ceará foi muito bom também. Então a equipe vem num processo de evolução, onde os atletas que vêm chegando e os que aqui estavam e não fizeram uma pré-temporada estão ganhando mais força, mais resistência, mais potência, mais confiança, né? Uma vez que subiu o sarrafo, é uma competição mais difícil. Então é um processo de evolução. É difícil pra caramba, não adianta vir aqui pedir calma, paciência. Não estou pedindo calma nem paciência, a gente precisa ganhar jogo, né? O nosso objetivo aqui é para ganhar jogo. Mas eu vi hoje uma equipe que estou vendo ali no vestiário que sentiu bastante a derrota, sabe? Todo mundo viu que a vitória estava muito próxima. Eu acho que nem um empate hoje a gente merecia. A arbitragem ali ficou muito interpretativa, né? Uma vez que, do lado deles,
né? Não foi o que ele falou. No gol do PH, ele disse que bateu na mão e isso acabou gerando uma vantagem para a Ponte Preta que originou o gol. E na situação desse pênalti que a gente pediu aqui agora, também tocou a mão do zagueiro do Vila Nova, natural que deu vantagem para eles, porém ele disse que não foi uma mão acidental. Então não dá para ficar muito claro. Então, aí fica muito claro que é muito interpretativo, porque o meu, então, não foi acidental também. Então, se fosse acidental, então ele anulou porque deu vantagem para a Ponte, beleza. Vamos lá para o Vila, então. Bateu na mão. Se foi acidental ou não foi acidental, também deu vantagem para o Vila. Então, poderia cravar, né? Porém, eu não vou ficar aqui falando muito de arbitragem, porque nós tivemos oportunidades de não depender da arbitragem, né? A gente teve possibilidade de sair daqui com a vitória sem estar precisando brigar aqui em relação à arbitragem ou não. Eu acho que a gente precisa caprichar nas nossas finalizações, acreditar mais, ter um pouquinho mais de confiança, aumentar essa confiança para fazer com que a gente não dependa da arbitragem e venha aqui discutir o jogo, falar do jogo, de tática, se foi bem, se foi mal e fazer com que o árbitro seja o mais discreto possível. Mas tá difícil, hein, Santana? Tá difícil a arbitragem no futebol brasileiro como um todo passar meio que despercebido. A Ponte joga contra o Avaí no próximo sábado. Aliás, eu vi hoje isso e eu fiquei bem triste. O jogo era 6h30, agora é 8h30 da noite, sabadão, Legal. lá na Ressacada, hein? Legal. Boa! E aí, Carlão de Freitas, a atuação da Ponte que perdeu... Eu achei uma das frases interessantes aí, né? Se a gente fizesse os gols, não dependeríamos de um erro ou não da arbitragem. E acho que ele foi perfeito nessa análise. Também. Porque, assim, existiu pra mim um erro de conduta do árbitro, de critério, mas, de fato, a Ponte Preta sofreu muito com esses gols perdidos. Sinceramente, cara, eu não gosto quando alguma partida ela é definida na arbitragem, porque, de repente, tira o foco, né? Então, hoje a gente tá falando, que a Ponte é por causa do árbitro. Sim, eu concordo. Eu acho que o árbitro, ao menos, poderia ter ido ao VAR. Eu digo o lance do pênalti. O lance do gol, cara, ali fica meio interpretativo, lance ofensivo, eu vou até tirar. Mas o lance que poderia ter originado um pênalti, eu acho que ele, no mínimo, deveria ter ido ao VAR e aí a Ponte teria a chance de empatar o jogo e eu acho que ela merecia. Né, pela luta, pela entrega, pela disposição, pelo compromisso com a camisa, né? Hoje a gente fala muito até pelo estado de coisa que a Ponte vive hoje, então eu gostei. Agora, a gente vai falar sim, né, dos problemas, o erro de marcação no gol do Vila Nova. Eu acho que faltou um ajuste, faltou diminuir o espaço para o jogador do Vila, que é um jogador que gosta daquele tipo de jogada, do 1 contra 1, que bateu forte de perna esquerda no canto do goleiro e foi um golaço. Eu acho que se a marcação fosse menos frouxa ali, dava para a Ponte, o sistema defensivo, ter interceptado aquele lance. E aí as conclusões. E vem a situação, eu acho que aí é um combo de problema que acaba originando o erro nas conclusões. Primeiro, a falta de qualidade, num certo instante, mesmo o Potker sendo um jogador que a gente fala de um grau até acima da Ponte Preta hoje, mas falta confiança, não tem feito gols, tem jogado, tem se desdobrado, mas o artilheiro, ele precisa de gols e ele não tem marcado, e eu acho que ele mesmo se cobra, e na hora de definir, isso acaba dificultando. O do Brian Borges também é um gol que não pode perder, ainda mais a Ponte, neste momento tão ruim que está vivendo. Então, um combo de situações, um combo de problemas. Eu acho que se o momento fora de campo estivesse melhor, eu acho que a Ponte poderia também ter um outro desfecho em partidas. Eu acredito muito nessa coisa de futebol, de energia, quando a bola bate na trave, quando o árbitro não vai ao VAR. Eu acho que é muito em virtude também do ambiente, mas foi um jogo, vamos esquecer toda a situação que a Ponte vive na temporada e até dentro da competição, mas foi um jogo em que dá para tirar proveito de alguma coisa. Foi um jogo em que você percebe alguma coisa de positiva na Ponte Preta. E é o que eu conversei com amigos depois do jogo. Eu acho que isso ainda está em tempo, né? Claro que o cenário ele é ruim, o cenário é nebuloso e de pouco otimismo. Mas eu acho que se a diretoria da Ponte conseguir, de alguma maneira, organizar a situação salarial, dá para brigar dentro do propósito da Ponte, tá, gente? Que é escapar do rebaixamento, que é somar os 43 pontos a 45. Eu acho que dá para brigar. Agora, se continuar desta maneira, não pagando salário, aí vai ficar difícil. Não adianta a gente ficar tapando o sol com a peneira. Aí a Ponte, ela está fadada à queda para a Série C. Então, eu acho que o problema maior, o abacaxi para descascar, está nas mãos da diretoria. Se ela se reorganizar, eu acho que dá para ter algum tipo de esperança em virtude do que foi apresentado contra o Vila Nova. Se permanecer desse jeito, aí todo jogo vai ser a mesma história.
E tá na hora da reação, né, Fábio? Ponte não pode mais adiar isso. Claro que o externo tem atrapalhado muito, mas já são 4 rodadas e apenas 1 ponto dentro da Série B, né? O próprio Rodrigo Santana disse em partidas anteriores também que poderia cobrá-lo depois do 5º jogo, né, da Série B. Então tá chegando a essa margem agora, justamente nesse duelo contra o Avaí, né? O Avaí fora de casa, né? O vice-líder da competição. A Ponte, infelizmente, já se coloca na penúltima colocação. Perdeu um caminhão de gols realmente no sábado, né? Mas criou algumas jogadas, criou chances de gol. Apesar de todo o tumulto fora de campo, a Ponte se mostrou um time muito valente, muito eficaz também, pelo menos na criação de jogadas, né? O que fica bastante chateado, mais uma vez, o torcedor da Ponte, é no caso do último lance da partida, né? Um pênalti claro ali que acabou o juiz nem indo pro VAR, mas o cara carrega a bola com a mão ali, poderia ter dado pênalti facilmente, sem a ajuda do VAR, inclusive, mas o VAR acabou nem chamando e a Ponte se sente prejudicada. E fica a questão também, né, Gil, acho que vocês vão falar sobre isso também, sobre o dia D hoje, também fora de campo, né, nessa aprovação de contas aí do Conselho, que pode trazer muito um ambiente mais tumultuado ainda para os pontepretanos, né? Exatamente, né? Hoje tem a votação das contas da Ponte, né? A reunião do Conselho Deliberativo, então a gente vai estar monitorando essa situação aí nos próximos dias para saber o que é que vai acontecer dentro do Conselho Deliberativo da Ponte. Pode acontecer tudo, inclusive nada. Exatamente. Boa, essa foi. 11h36, na volta, tem Campeonato Brasileiro e a participação dos ouvintes através do nosso WhatsApp 991869070. Voltamos já. Repórter CBN. Segunda-feira, 13 de abril de 2026. As Forças Armadas dos Estados Unidos afirmaram que qualquer embarcação que entrar ou sair da área bloqueada no Golfo de Omã e no Mar Arábico sem autorização estará sujeita a interceptação, desvio e apreensão. A agência de notícias Reuters teve acesso ao comunicado emitido pelos militares americanos. A ordem do presidente Donald Trump entrou em vigor hoje, depois da falta de acordo nas negociações do fim de semana com o Irã, no Paquistão. As Forças Armadas dos Estados Unidos informaram que não impedirão a passagem de embarcações neutras que não tenham portos iranianos como origem ou destino, mas avisaram que os navios podem ser inspecionados para identificar contrabando. A regra também vale para remessas humanitárias. A cotação do petróleo no mercado internacional dispara no pregão de hoje. O preço do barril do Brent sobe 5% e passa dos $100. Diante da instabilidade, as principais bolsas internacionais operam no vermelho. No Japão, o índice Nikkei encerrou em queda de 0,74%. Na Europa, Londres, Frankfurt, Milão e Paris abriram em baixa. No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo cai 0,29% aos 196.747 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,34%, cotado a R$ 5,02. O euro vale R$ 5,88, elevação de 0,15%. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h39. Vamos fazer um balanço aqui da rodada do Campeonato Brasileiro. Ordem cronológica dos fatos, né? A rodada começou ruim para o São Paulo, com derrota fora de casa, 2-0 para o Vitória no Barradão. Esse resultado foi bom para o Palmeiras, que mesmo empatando no clássico, a gente vai falar daqui a pouco, abriu ainda mais vantagem de 6 pontos para o segundo colocado, que agora é o Flamengo. Também no sábado tivemos o Santos vencendo bem o Atlético Mineiro 1-0. Engraçado, né, cara? Que a gente fala do Santos,
O Neymar não deu assistência, não fez gol, mas o Neymar sempre é assunto nos jogos do Santos. Fato é que esses foram os 2 confrontos do sabadão, Carlão. O São Paulo é aquela coisa que a gente fala, tá em segundo ou está em terceiro. O problema do São Paulo para brigar nessas primeiras colocações é a falta do elenco, um elenco qualificado. Então, quando você não tem o Caleri, quando você não tem o Luciano, quando você não tem os protagonistas, você acaba sentindo falta. Então, essa é a diferença do São Paulo com o Palmeiras e com o Flamengo. Não só o São Paulo, quando eu cito o Corinthians, os times que brigam ali, que querem ser uma terceira força dentro do Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo não conta com os protagonistas, vai jogar com o Vitória e sente a dificuldade, se torna uma equipe normal. Então o Vitória venceu, brigou, um calor danado lá em Salvador. O Vitória cumpriu o dever de casa e o São Paulo vai ali, brigando na parte de cima, de uma maneira muito digna, mas pouco provável que permaneça ali entre os 3, 4 primeiros colocados em virtude da fragilidade do elenco. O Santos venceu um jogo que era obrigação. O Neymar não foi protagonista, mas foi participativo. Gostei da participação dele, assim, do jogo dele, né? Acabou com o jogo? Não, mas também não foi e jogou. O interessante para o Neymar agora é jogar e principalmente a vitória do Santos sobre o Atlético Mineiro. E o campeonato, como a gente tem falado, aos poucos ele vai ganhando aquele desenho, porque o segundo colocado já é o Flamengo. Então a briga é essa, Palmeiras ou Flamengo, Flamengo ou Palmeiras não tem o que tirar em termos de pontos corridos. No jogo do Santos, o Carlão falou da vitória, mas teve um lance que gerou muita reclamação, e aí eu já pego o jogo da Ponte também, que teve 2 toques de braço, que foi o gol do Gabigol. E aí tem uma câmera que mostra acho que é o assistente que fala pro Neymar na saída do intervalo: se a bola bate nele e volta e você faz o gol, é gol. Mas como a bola bateu no braço, o braço do Gabigol realmente estava colado no corpo e foi pro gol, tem que anular. O último ato não pode ser o braço. Exato, entendeu? Então, assim, acho que tá na hora da gente decidir também, né? o que pode e o que não pode. Tocou a bola na mão dentro da área, tá colada, não tá colada, parou, posse de bola para adversário. E aí não fica essa questão de interpretação, porque é muito confuso. Mas eu lembro, Lupe, que certa feita, há um ano e meio, não sei, mas houve uma regra, houve uma orientação. A bola na mão, no campo ofensivo, na ação ofensiva, era mão de qualquer maneira. Então já acaba com qualquer dúvida. Agora não, voltou também, já vale, interpretativo, não não sei. Porque de repente o lance da Ponte, que foi um lance ofensivo, pegou na mão do cara, acabou. Não tem mais discussão, não. Mas agora se levanta a discussão, porque pegou em outro lugar, ele tava com o braço fechado, mas era uma ação ofensiva. Então já dá a mão, sabe? Então já padroniza. E aí, essa falta de padronização que gera aí tanta discussão, como teve no lance do Santos, teve no lance da Ponte e teremos muitos daqui pra frente. O curioso também, Julio, dessa rodada, né? Depois a gente vai falar de Corinthians e Palmeiras, mas no próprio jogo, no derby também, no Clássico de São Paulo, eles tinham esquecido essa regra, né? De externar, o árbitro externar o que aconteceu no VAR ali. E ontem, no microfone da Arena, o árbitro externou, falando justamente o que aconteceu. Tem jogo que eles falam no microfone, tem jogo que não fala. Isso está muito confuso também, mais uma regra que não se pegou e não sabe se vale ou não vale, né? Porque ontem um árbitro falou realmente o que tinha acontecido no VAR, mas somente no jogo do Corinthians e Palmeiras. Nos outros jogos eu não vi isso. O futebol ele é meio complexo, né? Porque nem os jogadores às vezes sabem. As regras eles têm que ir lá entender e o árbitro tem que explicar. E até é um resultado, um fruto dessa mudança constante, né? Uma coisa é você não dominar a regra, sendo que é a mesma regra por muito tempo. O futebol, ele tem passado por muitas mudanças nas regras e isso acaba dificultando também a própria compreensão dos jogadores. Antes de você falar só do clássico, eu queria falar rapidinho do Moisés, né? Cara, ele passou aqui pela Ponte. Moisés que teve um período muito difícil, né? Ele veio do futebol lá do Morro da Fumaça, em Santa Catarina. Achei que era aqui do Jardim Flamboyant, Morro da Fumaça. Não, aqui é outro. Lá é uma coisa, juro. Entendi. Lá a fumaça é um pouquinho mais fria, porque em Santa Catarina, no caso, né? Ou não. E aí o que acontece? O Moisés, ele teve uma experiência em alguns times profissionais, mas ele não conseguia se adaptar porque ele gostava de jogar um amador, ele era montador de móveis. E aí ele veio pra Ponte Preta, pra quem não sabe, o Moisés passou um perrengue danado, ele teve uma depressão forte quando chegou na Ponte, porque ele teve que lidar com toda a pressão. E olha que ele veio no momento de pandemia. Só que ele tinha uma característica de jogo, ele era muito rápido. Muito bom jogador. E até hoje ele tem esse tipo de característica, mesmo sendo o Moisés mais velho, né? Não que... Mas todo mundo que vai ficando mais velho vai perdendo um pouquinho. Ele não, ele tem a mesma característica de jogo. E o gol que ele marcou lembrou muito aquele Moisés da Ponte. Ele perde muitos gols também, viu? Perde muitos gols. A decisão, a tomada de decisão. Mas ontem ele foi muito... Que ele levantou um pouquinho a cabeça, ele viu o canto aberto e tocou.
Mas ele é muito legal útil. ver o Ele vai crescimento ajudar do Moisés. Já está ajudando o Santos, mas ele vai ajudar demais o Santos nessa campanha para tentar sair desta região incômoda, né, tentar ficar na parte de cima da tabela. Ele é um jogador muito útil de arrancada, drible, muito bom jogador. Como é que chamava o maluco que era empresário dele? O Chu? Que falou Max Chu. Falou que ele era melhor do que o... Hoje ele é melhor. Do que o... Gabigol. Falou assim, E o Gabigol voando no Flamengo. Gabigol voando no Flamengo. Ele falou assim, ó, o Moisés é melhor que o Gabigol. Errado ele não tá. O tempo... Isso. O tempo vai dizer. Hoje ele é melhor que o Gabigol, olha aí, gente. Quem diria? Mas ele é sensacional. O Moisés é um cara, foi um achado da Ponte na ocasião e a carreira dele mostrou que a qualidade, muito bom jogador. Vamos lá agora entrar no assunto clássico, derby. No domingo tivemos um empate, Palmeiras e Corinthians e Palmeiras 0-0, Corinthians jogando com 2 a menos. Carlão de Freitas, começa por você. Cara, que jogo, né? Maluco, as expulsões. Falar mais pro lado do Corinthians aqui, como entrou pilhado no jogo, né? Como a parte mental acabou prejudicando o Corinthians. Poderia ter feito um jogo de mais equilíbrio com o Palmeiras, terminado a partida com 11 e teria aí uma possibilidade maior de conquistar a vitória. Umas expulsões de puro destempero, né? A do André, a expulsão de um juvenil. A do Mateuzinho, então, meu Deus do céu, né? Deu um nocaute no Flaco Lopes. Eu não entendi esse volume acima, essa rotação acima do Corinthians para um jogo que é puramente mental. E o Hugo fez grandes defesas, o Yuri poderia ter definido mesmo com 2 jogadores a menos. E pro Palmeiras faltou a qualidade ali, né? Na hora da finalização, tentar aí uma tomada de decisão diferente. E isso consagrou o Hugo Souza, mas... Ontem também, mais uma vez, né? Como os clássicos paulistas, eu acho que a gente sempre fala, né? O paulistano ele é mais sisudo, os bons jogos em São Paulo, eles são jogos tensos demais, diferente dos clássicos cariocas, né? Mas ontem também, novamente, uma brigaiada danada, pelo amor de Deus. Mas eu acho que o Corinthians saiu fortalecido pela circunstância do jogo. E o Palmeiras também não foi tão prejudicado, em virtude dos outros resultados, permanece bem na tabela, mas só que comprovou, clássico paulista, para quem quer só curtir, para quem quer apreciar um jogo de futebol, é difícil demais, muita briga, tá louco. E aí, Fábio Scheibe, quero te ouvir também falando sobre o clássico de ontem. Você lembra quando aquele protesto dos torcedores foram cobrar os jogadores do Corinthians? A gente falou aqui sobre o que podia interferir bastante no clássico também, sobre esse motivo de entrar empilhado, né? Ontem aconteceu justamente isso, né? Os jogadores do Corinthians entraram com os nervos à flor da pele, ali acabou sendo expulso o André de forma muito infantil. Mais uma vez o jogador do Corinthians quase repetindo o mesmo gesto que o Alan tinha feito, prejudicando bastante o Corinthians. Na segunda etapa, depois do Mateuzinho, acho que tem muito a ver, Carlão, também esse negócio do Mateuzinho, dessa pilha também, que o Flaco Lopes ontem, além de ter feito a besteira de ter chutado a bandeirinha naquele jogo, ontem ele foi lá e postou aquela foto mais uma vez antes da partida, o que deixou os corintianos muito intrigados, né? Justamente por isso, pela falta de respeito do jogador do Palmeiras com relação ao Corinthians na visão dos corintianos. E ontem o Palmeiras acabou não conseguindo passar pela retranca que se formou depois do Corinthians, né? O Corinthians realmente fez muito bem a defesa ali, mesmo com 9 jogadores em campo, teve a melhor chance do jogo, numa boa defesa do Carlos Miguel, e ele saiu sozinho, e o Palmeiras não conseguindo furar. O chuveirinho acabou sendo a única solução para o Palmeiras, mas que não foi eficiente. O Palmeiras ainda reclama de um pênalti, mas a situação continua a mesma, 0-0. Saiu bom para os dois lados. Se fosse antes da partida, sairia melhor para o Palmeiras, mas depois, com as circunstâncias, acabou sendo um pouco pesado, né? Eu acho legal, a gente sempre fala, né? O futebol hoje tá mudado, tá chato, ok. Mas em alguns momentos eu acho que os jogadores também têm que tentar colaborar com o espetáculo, né? Evitar as postagens, essas comemorações, fazer o quê? Tá chato, tá chato. Então, se o Palmeiras faz o gol lá na Neoquímica, vai comemorar com os reservas, evita. Vamos tentar priorizar o espetáculo. Aí fica essa coisa e chuta essa moda tonta que eu acho. Nossa, chutar a bandeira de escanteio virou... a torcida do São Paulo foi uma bandeira pro Luciano por causa disso. Eu acho é um ato de heroísmo isso, chutar a bandeira do rival. É tão chato isso, aí fica fomentando em rede social. Joga o jogo, sabe? Fica criando clima, criando aí situações e infelizmente os clássicos em São Paulo, cara, eles são muito chatos em virtude destas confusões, mas no final ficou bom pra todo mundo mesmo. Ontem era o Flávio Rodrigues de Souza. De Souza. Enfim, não só pelo fator expulsões, eu acho que a condução do Flávio desagradou, acho que os dois lados, né? Ele conduziu o jogo de uma maneira muito ruim. Tô excluindo aqui a questão das expulsões, né? E aí tem
várias reclamações, Palmeiras está aí reclamando de um possível pênalti, o Corinthians reclama muito da não expulsão do Flaco ou não revisão do lance do Flaco no Bidon. E aí entram as duas expulsões e eu acho assim, um jogador de futebol, ele não pode dar margem, porque o debate é, o André vai e faz um gesto obsceno ou ele estava arrumando a cueca ali, não faz o gesto obsceno. Já começa um debate sobre intenção e não tem como você julgar a intenção porque você não tá na cabeça do André. Né? Então hoje existe um rigor muito maior. Não, acho que essa discussão de futebol, mimimi, tá chato, não é isso. Hoje tem um rigor muito maior. O Alan acabou de ser expulso no Corinthians aí faz 10 dias por uma situação muito parecida. Eu tive a impressão que o André, ele instantaneamente se arrepende. Eu matei com você. Ele tá olhando pro jogador do Palmeiras, no que ele conduz o gesto obsceno, na hora, instantaneamente, ele se arrepende. E aí ele dá uma disfarçada aqui, tô arrumando a cueca e sai. Por quê? Isso quem me ensinou foi Oswaldo Avares. O jogador reclamar diz muito sobre a autocrítica dele sobre o lance. O André vai embora quieto. Ele recebe vermelho, ele fica calado. Ele não reclama. Não, professor, não fez isso. Ele, tá bom. Eu vou muito nessa linha também, a postura do jogador. Porque a reclamação, ela faz parte, ela é comum no mundo da bola. Mas a maneira como o comportamento do jogador após uma punição, após algum lance polêmico, mostra muito. Até no jogo da Ponte, né, eu disse... O Diogo Silva, né? Porque a reclamação foi muito acima. Tava desesperado, Não foi né? uma reclamação assim, pô, juiz, dá o pênalti, não foi aquela reclamação normal. Ele estava desesperado. Sabe quando você sente verdade no cara? Né? E o próprio André, a maneira como o André sai, tipo, de cabeça baixa... assumiu o golpe, entendeu? Então eu também vou... não sempre estou certo, mas normalmente, assim, quando o jogador... A reação do jogador mostra muito o que foi o lance. Você vê muito quando o do André, tipo assim, o Júlio matou. Ele faz a besteira e aí ele arruma o calção. Por exemplo, o time tá perdendo por 1-0, aí vem um cruzamento, o cara mata meio que no peito, no ombro, todo mundo já levanta o braço. Isso, Só que os caras sabem que não foi pênalti. Aí eles já abaixam o braço e vão correr em direção à bola. Quando é aquela coisa assintosa, você percebe, o cara tá desesperado, velho. Pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que... Mas tudo bem, aí entra essa discussão aí, tem gente que vai defender que foi exagero, tem gente que vai defender que foi uma expulsão comum. O ponto é que o jogador não pode correr esse risco. Sim. Estando num clássico, né? É uma temperatura elevada, hoje com árbitro de vídeo, não corra o risco. Sim, tem outras maneiras de você tentar desestabilizar o rival, de você tentar se impor, né? Até o Fábio disse sobre o excesso de pilha devido às cobranças da torcida organizada do Corinthians. Aí você olha pro banco, tem um técnico que é muito elétrico, né? Muito enérgico, que é o Fernando Diniz. Tudo isso acaba comprometendo, mas é um ponto que o Corinthians vai precisar administrar, né? Esses ânimos exaltados. Mas eu vi pontos positivos no jogo, principalmente do Corinthians. Acho que o Palmeiras, o Fábio até citou, né? Inicialmente, se fosse um empate pré-jogo, pro Palmeiras seria bom. Abre 6 de vantagem, em termos de tabela é bom. Mas acho que o Palmeiras deixou escapar a possibilidade de vitória ali. O Felipe Anderson jogou muito mal. Acho que o Palmeiras não se impôs da maneira que poderia com 2 a mais. E defensivamente, gostei muito do Corinthians. Acho que... O time melhorou muito com o Diniz no jogo da Libertadores. Pegou demais e ontem o Hugo fez uma baita partida. Pouco se fala, né? Quando o Hugo falha, tem até escandalosa repercussão em relação a ele, mas ontem ele fez um baita jogo. Os dois goleiros, concordo com o Fábio, foi uma baita defesa do Carlos Miguel no lance do Yuri. Ele fecha o ângulo, né? Porque ali, Carlão, porque eu costumo ser mais hater do Yuri do que defensor. Direita, ele foi perdendo um pouco o mas ângulo. Mas então, né? Carlão, Se ele porque... bate cruzado é gol. Será? Mas eu também acho, Lupes, só que o ponto foi um sprint ali final dele. Sim. Ele tava muito cansado. Ele dá um sprint, ele tá olhando pro Kaique, porque ele tá desenhando, no que ele olha pro Kaique 2 vezes, ele já tá desenhando a linha de passe. Porque ali, a primeira jogada, na minha opinião, toca pro Kaique, porque o Carlos Miguel vai ter que se deslocar, o Kaique bate forte, deixa o microfone, o Kaique bate forte e você tira a chance do goleiro de fazer a defesa, ou diminui a chance. O Kaique... Ele dá uma desacelerada. E chega um jogador do Palmeiras, e aí, né? acho que quem que era o volante do Palmeiras que se recupera? O Alan. O Alan. É o Alan. Alan. Consegue matar a linha de passe do Yuri. Aí facilita pro Carlos Miguel, porque ele fecha o ângulo. Como ele tem uma estatura muito alta, muito grande, ele fecha o ângulo. Aí, o ideal era bater cruzado. Só que, e o oxigênio no cérebro? Depois de correr pra 60 gente sentado metros. aqui falar é fácil, né? Pra um aí cara em velocidade de jogo é difícil. Faltou ali respirar, olhar...
E outra, difícil, um lance difícil vem também. a expertise do Carlos Miguel. O Carlos Miguel foi fechando o ângulo dele, as opções ficaram... A única opção que restou era a finalização, mas aí o Carlos Miguel já tinha, né, fechado o ângulo completamente. Se eu tô naquele lance, eu cavo. Sim, com certeza. Daqui a pouco eu vou ler todas as mensagens aquele aqui gordinho no careca, nosso sabe? WhatsApp. 11h54. Cabelo de cascão, ele cava. CBN Esportes Campinas. O mercado imobiliário do interior está em alta e os principais players se encontram no 5º Encontro de Incorporadores, dia 15 de abril, no Vitória Hotel, com cobertura ao vivo do News Truck CBN Campinas. Tendências, negócios e o futuro do setor em um só lugar. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Vamos lá, hora do vôlei, para informar que hoje, dia 13 de abril, as semifinais da Superliga Feminina, elas começam com 2 jogos. Às 6h30 tem Minas e Osasco. Jogaço de vôlei. Para quem gosta de um vôlei bem jogado, hoje às 6h30, Minas e Osasco pela Superliga Feminina. E um pouquinho mais tarde, às 9h, o Praia Clube enfrenta o Flamengo. Em breve, vamos conhecer as equipes que vão decidir o título da principal competição de vôlei do Brasil no feminino. A grande final acontece em partida única no Ibirapuera. No Iga Atacado você encontra tudo para sua casa ou negócio com os melhores preços. Confira: farofa de mandioca temperada Yoki 400 gramas, R$4,98. Milho verde Fugini sachê 170 gramas, R$2,29. Presunto perdigão sem capa, peça ou pedaço, R$23,98 o quilo. Desinfetante Sanol fragrâncias 2 litros, R$4,98. Mas corra, ofertas válidas até o dia 13 de abril. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. O governo do Brasil entrega muito para o povo do interior de São Paulo. Com o novo PAC, estão chegando novas ambulâncias, novas UBSs e novos equipamentos. Na educação, um novo campus da UFSCar em São José do Rio Preto e novos institutos federais. Para o produtor rural, um novo tempo. Mais de 100 bilhões de reais em crédito para plantar, colher e aumentar a renda. Governo do Brasil, do lado do povo de São Paulo, do lado do povo brasileiro. Estamos de vuelta. Wagner de Hortolândia mandando aqui, bom dia a todos, ótima semana, valeu Wagnão, pra você também. Palmeiras ou Arsenal, qual dos dois é o mais flanelinha do futebol neste momento? Um está guardando pro Flamengo na liderança, o outro pro City. Final já sabemos. O Renato Alves, ele tá assustador mesmo, cara, lá na Premier League. O Arsenal tava com uma mão e alguns dedinhos a taça, já tirou a mão esquerda já. Com só a mão direita. O Arsenal também vai entrar na lista, hein? Vai entrar na lista. Se perder o título vai entrar na lista. Bom dia, amigos da CBN, uma excelente semana, boa vitória do Guarani, mas tem que melhorar um pouquinho para poder conseguir o acesso. Não dá para entender o Luca, titular, e Kevin no banco. Abraço, JP de Moraes. E já tem o Maranhão voltando aí, né? Pra acirrar mais essa disputa aí pela camisa 9 do Bugre. Bom dia, CBN. Valeu ver o Guarani ontem. O Bugrão ontem jogou bem, 3 pontos na caixa. Agora, sinceramente, não vejo como aproveitar o Luca. Ele está perdido em campo, acho que não se encaixa nesse elenco. A conferir. Valeu, Percião. Obrigado pela mensagem, Pércio Palmeira. Bom dia, amigos do CBN Esportes. Rodrigo Pupo, e a Ponte segue seu calvário na Série B. À medida que o tempo passa, a esperança diminui. Ainda dá tempo, mas a reação precisa ser rápida. Porém, honestamente, não vejo como a equipe vai conseguir dar essa resposta. Valeu, Rodrigão. Obrigado aí pelo carinho. Bom dia, amigos. É o Guimarães, Bugrino. Cheguei em Campinas, estava no rancho, ouvindo aqui a CBN. Sensacional, coisa boa demais. Ótima semana pra você, Guimarães. A Ponte Preta não pode perder a quantidade de gols que tem perdido nessa fase. Brian Bola está de brincadeira, manda aqui o Rodrigo, valeu. Você estava perto do lance, né? Você até cita durante a transmissão que a bola dá uma quicadinha, ele pega na bolinha do tornozelo, sabe? E aí ela sobe, né?
É porque assim, o Brian Borges é lateral, né? Tem feito bem essa função de atacante, mas ele assumiu a responsa desse tem o lance. Cacuete, não tem todo o repertório, né? O Cacuete completo, Isso, né, de atacante. Mas aí eu achei bem legal ali, porque assim, quando acontece, muitos jogadores nem, acontece, é de jogo, tu fala, não, eu errei, assumo a responsabilidade. É isso aí, exatamente. E eu poderia ter feito um gol que poderia ter mudado o resultado da partida. E ele fala que a culpa é dele, né? A culpa da derrota é minha, porque eu perdi o gol. Exatamente. Agora, aliás, personalidade, também, mas também fazendo justiça, criticar na hora que tem que criticar, mas elogiar. O Brian Borges foi também uma boa contratação, né? Acho que quem observou... Foi uma boa contratação. Um cara que tem ajudado bastante. Agora um tema pra gente escorrer durante a semana aí, o sumiço do Elvis, né? O sumiço do Elvis. Sábado ele é bem complicado. Alguns vão colocar aqui a questão extracampo que a gente já trouxe um pouquinho no final da semana passada. Totalmente entregue, desanimado. A única coisa positiva que eu vi do Elvis, não sei se... Mas que ele voltou pro banco. Mais nada. Mas jogou muito mal, muito abaixo, muito cabisbaixo. Um Elvis completamente diferente e alheio à situação. Não quer falar, porque eu tava lá e a gente chama ele e é um cara que sempre assumiu nas boas e nas ruins. Difícil falar também, né? A gente tem que se colocar no lugar do cara também. Difícil falar, não tem muito o que falar, não. Vai falar, acaba falando mais do que deve. Vamos ver amanhã. Amanhã a gente debate sobre Elvis e companhia. E ó, só mais um detalhe, hein? Tá vendo, né, Valmir? Tô tentando encerrar o programa. Nem tudo em rede social tem a ver com o profissional, hein, gente? Calma. Porque já começou a pipocar umas mensagens, uma frase que ele colocou no story, né? Que fala, você que mexe muito com o Instagram, Carlão. Eu, né? Aliás, hein? Tá bem ativo nas redes, hein, Carlos? Tchau, gente. 4 horas tem a Arena. Amanhã a gente volta com o CBN Esportes. Um abraço! CBN Esportes Campinas.